Boa tarde, amigos e amigas. Eu resisti muito assim para não falar nessa tarde, né? Eu tentei falar desde manhã, mas eu não consegui, né? Eu queria contar mais um pouquinho do que eu penso, das minhas experiências de vida e contar assim que de tudo que já me tocou, o que mais me transformou, assim, tem me transformado, né? Foi o encontro que eu tive com Deus por meio da igreja. Não igreja, instituição humana, mas a igreja como a Bíblia ensina, igreja como um lugar onde Deus pode fazer a vontade dele. Eu me converti, eu sempre criei em Deus, mas assim, eu tive um processo de conversão um pouco mais genuíno aos 36 anos de idade, né? Eu tô com 40, 36 não, 35 para 36, eu tô com 48, vou fazer 49. Mais ou menos há 13 anos, né? Eu conheci um grupo de pessoas em Belo Horizonte que cuidou muito de mim, assim, nesse sentido, né? Eu sempre fui muito curioso com relação a Deus e a filosofia sempre caminhou junto com a questão de Deus, né? Eu gosto das questões humanas que a filosofia trata, mas eu sempre fui crente, né? Sempre criei em Deus. Mas eu conheci um grupo de pessoas que me ensinaram, um grupo que me ensinou, né? Essas pessoas me ensinaram que é possível nessa terra viver de acordo com a vontade de Deus, né? Porque a gente olhando para o mundo, a gente pensa muito assim, poxa, que horas que esse mundo vai mudar, né? A gente vê tanta confusão, tanta violência, tanta dissimulação, tanta falsidade. Mas aí, esse grupo de pessoas que eu encontrei me ensinou que é possível viver realmente de acordo com o que Deus quer, né? É possível ser diferente nessa terra. E a gente sabe bem que essa mensagem ela foi trazida aqui na terra por Jesus, e a gente crê que ele é Deus, né, que se encarnou, um homem que veio aqui com a vida de Deus junto dele, e ele, o próprio Deus se tornou homem, né? E ensinou para a gente a amar, a viver de acordo com o que Deus deseja, né? A realmente servir as pessoas, né? Ele, durante o tempo que ele teve aqui de 33 anos e meio, ele viveu isso. Ele falou desse amor e ele viveu isso. Mesmo sendo Deus, ele também era homem, plenamente homem. E primeiro eu quero contar como que foi a minha conversão, assim. Eu gostava muito de filosofia, estudava bastante, era muito questionador, questionava a Bíblia, a própria religião, a instituição religiosa. E aí foi uma pessoa na minha casa, uma vez, uma senhora semi-analfabeta, e ela chegou na minha casa, na mesa lá de casa, e falou para mim assim, ô José, ao invés de você questionar, querer saber sobre como que a Bíblia foi escrita, quem é Deus, se Deus existe realmente, come de Deus, experimenta abrir a sua boca e falar o nome de Jesus, que você vai perceber que é isso que você precisa. E eu obedeci. Nessa hora eu confessei Jesus como meu Senhor, como Salvador da minha alma, da minha vida. E, por incrível que pareça, eu chorei demais, chorei demais. Quer dizer, todos os meus questionamentos internos, aquela questão da filosofia, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é a liberdade, o que é a felicidade, o que é o conhecimento, tudo aquilo foi embora, né? Tem uma certa feita que Jesus fala na Bíblia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso é real, é verdadeiro. E essa pessoa semi-analfabeta foi ali de maneira simples e falou de Deus para mim e ganhou meu coração. Então é isso que eu quero dizer para vocês hoje. Deus é simples. A gente que é complicado. E a mensagem de Jesus, a proposta de Jesus para nós como seres humanos, é só viver essa simplicidade. Mas você pega... Jesus foi o primeiro a viver isso. Tem, na Bíblia fala do ministério da nova aliança.
que é essa nova aliança? Ela é baseada na morte de Jesus na cruz, quando ele derrama o sangue, também sai água para gerar vida, e quando ele ressuscita. A nova aliança é a aliança no sangue de Jesus, e a Bíblia fala que é uma aliança eterna. E ali, com Jesus, começou o ministério, né, dessa nova aliança, o Novo Testamento, vamos dizer assim. E a partir dele, a partir de Jesus, que viveu essa mensagem de maneira genuína, simples, surgiu a igreja, né? A igreja surge por causa de Jesus. A igreja existe para expressar a Deus, né? A economia de Deus é se expressar no meio do homem, que somos os seus ministros, né? Então, existe a economia de Deus, que é o plano de salvação de Deus completo, e existe a microeconomia de Deus, que é o plano de Deus se cumprindo dentro de nós. Certa feita, Jesus também fala para os discípulos que o reino de Deus é dentro do homem. Então, a gente sabe bem, né, que então, essa mensagem ela é possível de ser vivida, né? Então, começa com Jesus, ele escolhe lá os 12 discípulos, a gente sabe bem disso. Judas, dentre os 12, o traiu, mas ele amou Judas até o fim. Ele foi sincero com Judas. Depois, com os 11, ele fala ali na última ceia sobre a ida dele para o Pai, de voltar para Deus, e depois dele se tornar o Espírito Santo e entrar no homem. E eu creio nisso, que o Espírito Santo hoje realiza uma obra dentro de nós. Verdadeira mudança no comportamento humano é feita por meio do Espírito Santo, que vai mostrando para a gente quem nós somos, quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente ofende alguém. Ele nos mostra e aí a gente pode se arrepender, confessar. E isso é a igreja, né? E depois a gente vê a igreja primitiva em Jerusalém, as pessoas tinham tudo em comum, eles partiam o pão de casa em casa, quem tinha mais ajudava quem tinha menos. Os apóstolos ali, os líderes, eles recebiam o dinheiro das propriedades de quem tinha mais recursos e distribuía para a comunidade. Então isso é a igreja, e ela continuou, começa com Jesus, continuou com os 11. A Bíblia fala lá em Atos que essa comunidade, na medida que os discípulos iam pregando, os apóstolos iam falando de Jesus, se convertiam 3.000, 5.000. E aí continua esse ministério depois com Paulo. E Paulo fala para as igrejas, a gente sabe que a igreja na Bíblia, ela tem a ver com a cidade. Aí tem a carta de Paulo aos Coríntios. Corinto era uma cidade da Grécia, é uma cidade da Grécia. Carta de Paulo aos Romanos. Roma é uma cidade lá na Itália. E aí, essas pessoas que creem nessa mensagem, que creem em Cristo, que precisam viver genuinamente esse amor, essa possibilidade de ser melhor, até um dia ser arrebatado para Deus, como Jesus foi arrebatado, se encontrar com Deus, e nós cremos e esperamos que Deus não nos rejeite, né? Que a nossa vida que seja realmente verdadeira, genuína. E foi isso que eu comecei a aprender com esse grupo de pessoas lá em Belo Horizonte, um grupo de cristãos que me trataram com uma simplicidade maravilhosa, com um amor real, verdadeiro, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhum interesse. E essa é a minha vida, assim, eu vivo para isso, né? Eu falo muito com quem eu dou aula, que a escola é um lugar onde o Filho de Deus está. Antes de dar aula, de ser professor, eu sou um filho de Deus, um servo do Senhor. E eu vou ser sincero, assim, a melhor coisa que a gente pode fazer nessa vida é servir a esse Deus, que quer o melhor para a humanidade. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Se você pega Efésios, quando fala que na igreja, por exemplo, a gente tem apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, todas essas pessoas na Bíblia são para aperfeiçoar todas essas pessoas que vivem isso que a gente está falando aqui, que é a igreja, que é um lugar onde Deus quer se expressar. E eu quero terminar aqui essa conversa nossa com uma oração, tá bom? Senhor Jesus, obrigado porque nessa manhã a gente pôde falar mais uma vez de Ti, mais uma vez buscar o Senhor.
Eu espero que essa mensagem, essa palavra aqui toque o coração de quem está vendo e ouvindo, e que a gente entenda e perceba que o melhor que nós temos que fazer nessa terra é servir a Ti, é nos entregar plenamente a Ti. Que seja na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos, em todo lugar, queremos dar a primazia ao Senhor Jesus. Que o Senhor possa tomar conta de todo o nosso ser e nos moldar segundo a Tua imagem. Amém. Boa tarde para todos. Um abraço.